Ezequiel de 1, Ezequiel capítulo 1 ao capítulo 3, na nossa leitura anual de 2025, um dos profetas maiores, nesse dia 3 de setembro. Aliás, primeiro é, é 3 de setembro, que diz assim: a primeira visão dos querubins, que aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto a rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a envolver-se e o resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinha mão de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas a uma outra, e 2 cobriram os rostos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estiveram uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas no pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra,
elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de ferramentas. Havia uma semelhança de firmamentos, como o aspecto do cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas, que o cobriram da outra banda. E andando eles, houve o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, e a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de rosto, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem. No alto sobre ele, e vi como a cor de ambar, como o aspecto do fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e o resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2. A vocação de Ezequiel, visão do meio de um livro. E disse-me: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu vi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semelhante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles, e eles lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam saças e espinho para contigo, e tu habites com espiões. Não temas as suas palavras, e nem te assustes como o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era minha boca doce como o mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te darei ouvidos, mas
a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pedeneira. Não temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou meu espírito, e eu vi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E houve o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito se levantou e me levou, e eu me fui muito triste ao redor, e eu fui muito triste ao ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim, e vi aos do cativeiro até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. O atalaia de Israel. E sucedeu que no fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrar-te a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da sua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairás, pois ao meio deles. E eu farei que a sua língua se pegue ao seu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas, quando eu falar comigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Aleluia. Então a gente fica aqui nesse dia 3 de setembro. Iniciamos o livro de Ezequiel. Amém? Até a próxima leitura, se Deus quiser.